Fala pessoas, e aí, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei. É um prazer aqui estar com vocês dos segundos anos aqui no Educa PE, beleza? E hoje a gente vai falar um assunto importantíssimo para você que vai fazer Enem e para você que vai fazer Seriado 2. Eu tenho certeza que o assunto de hoje tu vai encontrar em todos os vestibulares quando essa crise passar, tá? E é até um assunto hoje que todo mundo é metido agora especialista, né? Que é um assunto da microbiologia chamado de vírus. Então a gente vai falar sobre as características do vírus, que geralmente aparece muito em provas de vestibular. Agora lembrem, você que é do Seriado 2, você que é do segundo ano, tem que fazer o Seriado 2. E você, mais ainda, tem que fazer o Enem esse ano, porque ano que vem já é o Enem valendo. Então, pelo amor de Deus, façam por experiência. Você, papai e mamãe, que está vendo essa aula agora, eu preciso que vocês incentivem aí o pessoal de casa a fazer o Seriado 2 e fazer o vestibular, beleza? Só uma coisa aí para corrigir um pouco. Lá na aula do primeiro ano eu falei lá de uma dica lá de FON. Ei, não é fósforo, viu? É flúor. Meu amigo Bernardo aí, eu falei de propósito para ver se os alunos estavam interagindo, beleza? Aí meu amigo Bernardo, um abraço, Bernardão, falou que era flúor. Flávio, meu amigo professor de química, mandou aqui, André, é flúor, eu sei, Flávio, mas eu tava tirando onda com a química. Beleza? E meu amigo Vieira, que me disse, foi Vieira que me disse isso ontem à noite, aí eu fiquei rápido e falei fósforo, mas não é fósforo não, menino. É flúor, viu? Tá vendo? Eu não gosto de me meter na química, eu gosto de biologia, tá? Mas assim, antes da aula começar, eu tenho que dar uns avisos. Você que é do segundo ano, o pessoal do terceiro e alguém do primeiro ano que está assistindo essa aula já estudou, mas você que é do segundo ano, preste atenção. Se você quiser assistir essa aula novamente, você vai fazer assim. Ou você vai direto no YouTube, no canal Educa PE, que essa aula vai estar lá rolando, beleza? Ou você vai olhar um site que vai aparecer agora aí na tela, né, Vitor? Vai aparecer agora, que é o site educape.pe.gov.br, tá? Esse é o nosso site onde vai estar lá todas as aulas, tudo vai estar lá, bem bonitinho, tá? Onde você vai achar tudo. Aí você vai dizer, tá, mas como é que eu vou entrar? Porque é fechado. Ei, menino, olha pra mim. O login é a tua matrícula do CIEP. E a senha, Andrei, é a matrícula do CIEP também. Aí eu vou repetir, vai repetir e entra e vai estar tudo lá. Beleza? Tranquilo? E como hoje é sexta-hora, essa já nesse clima de live e tal, eu tô me sentindo artista, né? Porque geralmente sexta é só live de artista. Então olha pra cá. Novidade do sextou aqui do Educa PE. Então você vai dizer assim, ó. Tu quer receber resumos, dicas e podcasts, já tô decorando, na terceira aula eu não vou usar mais esse papel. Resumos, dicas e podcasts, basta tu entrar nesse novo WhatsApp aí. Vai aparecer aí, Vitor? Já tá pronto. Tá vendo esse WhatsApp aí? Eu quero que vocês prestem atenção. Ele não é para dúvida. Ei, ele não é para dúvida. Para dúvida é aquele número que vocês já estão acostumados. Vocês do estado todo já estão acostumados. Então esse não é para dúvida. Tá? Esse é só para tu receber os materiais da aula. É só para tu receber os materiais da aula. Beleza? O número é 97901-5952. Grava lá no teu telefone, bota lá o teu nome lá e tua série, bota lá só tua série, porque automaticamente a equipe do Educa PE que está trabalhando muito por vocês, atrás dessas câmeras aqui. A gente tem um pessoal aqui guerreiro mesmo, tá? Que está trabalhando para vocês, ele vai mandar todos os materiais aí que vocês precisam. Beleza? Então todos os materiais vão estar lá, é a novidade do sextou aqui do Educa PE. Beleza? Deixa eu colocar aqui meu teleprompter aqui e agora vamos começar a trabalhar, que é o seguinte. Olha, sempre que a gente fala, o pessoal caindo aqui, mas é o teleprompter, é assim. Queriam que eu decorasse isso hoje. Luiz, meu amigo, vem. Queriam que eu decorasse esse papel todinho hoje. Eu não sei mal biologia que tu vai decorar número. Aí, quer matar o cara aqui? Eu fui falar do fósforo, era flúor, já endoidou, imagina esse papel. Vem, olha pra cá. Quando a gente trabalhar, vocês que é do segundo ano, vocês vão ter que tomar cuidado com essa parte da microbiologia, tá? Dentro da microbiologia, o primeiro assunto que geralmente vai ser o mais cobrado e o mais falado do mundo todo, tá? É o danado do vírus. Que aí eu já, falando muito sério aí com vocês, eu já peço que vocês todos fiquem em casa, tá? Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Beleza? Isso não é brincadeira, o negócio tá crescendo, tá? Então, por favor, fiquem em casa. Eu sei que a gente tem as nossas necessidades, mas esse vírus não vai esperar as nossas necessidades, tá? E assim, falando do vírus como maneira geral, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje era sobre as características gerais dos vírus. Vejam, vocês vão ter que lembrar que assim, a primeira coisa que eu tenho que você tem que lembrar que o vírus, ele, nas provas de vestibular, ele não é ser vivo.
Ponto. Eu sei que vai ter um monte de professor de biologia aí, que eu também, não, é ser vivo. Eu sei que vai ter um monte de gente que, eu já escutei. Veja, eu também acho que ele já podia ser considerado como ser vivo. Mas agora, nas provas vestibulares, a gente pode dizer que ele não é. Por mais que eu acredite, tá? Que ele já merecia ser considerado. Por mais que ele não tenha célula, não tenha um reino, ele não tenha um grupo. Apesar de já estão fazendo uns estudos para arrumar um reino pro cara. Tá? Apesar disso tudo, mas ele ainda não é ser vivo. Beleza? Você pode dizer que o vírus ele não é ser vivo. Essa palavra vírus, ela vem de um termo que significa, de um termo grego que significa veneno celular. É como se fosse um veneno da célula. Aí tu pode dizer assim, tá, André, mas por que é um veneno da célula? Porque assim, a primeira coisa que você vai ter que lembrar do vírus é que o vírus ele é acelular. Ei, acelular. Não tem célula. Isso é uma das coisas que ainda sustenta para muita gente que o vírus não é ser vivo. Porque vocês lembram lá na teoria celular do primeiro ano, que diz assim, todo ser vivo tem que apresentar pelo menos uma célula. Como o vírus ele não apresenta nenhuma célula, tá? Então tem muita gente que sustenta ainda que ele não é ser vivo. Mas eu acho que depois disso ele vai ser vivo. Beleza? Então o que acontece? Ele é uma estrutura acelular. Não tem célula. Agora, olha, pelo amor de Deus. Se ele não tem célula, ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem as organelas, não tem nada de célula. Nada. Fora o material genético. Fora isso, ele não tem nada. Beleza? Como ele não tem célula, vocês vão dizer que ele é um parasita obrigatório intracelular. Ou seja, para o vírus funcionar, ele tem que entrar dentro da célula. Para o vírus funcionar, ele tem que entrar dentro da célula. Ah, Andrei, então quer dizer que se eu olhar para cima agora na minha casa, no meu quarto, onde eu estiver assistindo essa aula, pode ter um monte de vírus aqui, pode ter um monte de partícula viral aí. Mas, eu não preciso ficar no meio não, porque ele não vai querer me morder. Vou te morder. Não. Fora da célula, fora do corpo, ele não funciona. Ele é inerte. E eu até já coloquei aqui, tá? Que quando ele está fora da célula, ele é uma partícula viral chamada de vírion. Então, tecnicamente falando, quando o vírus está fora da célula, ele é um vírion. Ele só funciona quando ele está dentro da célula. Porque ele não tem maquinário celular. Então, ele tem que parasitar uma célula para poder realizar tudo o que ele precisa. É aí onde acontecem as doenças. As doenças virais que a gente vai falar numa aula lá na frente, vocês vão ver que doença de vírus, ou doença causada por vírus, não é porque ele entrou no teu corpo, vou te matar. Não. É porque ele entrou no teu corpo, vai entrar numa célula e vai matar essa tua célula. Aí quando essas tuas células estão morrendo porque ele está se multiplicando, aí o que acontece? Você vai ter os sintomas das viroses. Beleza? E assim, o danado do vírus, ele também tem muito mimimi para entrar. Por incrível que pareça, o danado do vírus, ele não entra em qualquer célula. Todo vírus, ele tem um hospedeiro específico. Por exemplo, qual é a doença mais falada hoje no mundo? A Covid-19, eu sei. A Covid-19 é a doença mais falada no mundo hoje. É uma doença principalmente de trato respiratório. Então significa, olha para cá, que se eu pegar um balde, imagine essa situação, que eu coloco um balde, aí nesse balde eu mergulho, eu mergulho lá, 3 litros de coronavírus, de Covid-19, lá do danado do vírus. Aí eu digo assim, vai menino, bota o pé. Vai ter menino dizendo, não. Bota o pé, vai lá e bota o pé no balde. Aí eu assim, eita, vou ficar doente. Não. Se esse vírus que está no teu pé não der um jeito de chegar no teu trato respiratório, lá no pé ele não funciona. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, e por que o pessoal fica mandando eu lavar a mão direto? A gente fica mandando tu lavar a mão direto, porque involuntariamente a mão é um membro que tu leva com muita facilidade para o rosto. Como tu leva com muita facilidade para o rosto, então o que é que vai acontecer? Levando com muita facilidade para o rosto, o vírus chega mais fácil nas vias aéreas. Por isso que você fica doente. Então o Covid-19 é um vírus de trato respiratório. Em outra célula ele não entra. Quer outro exemplo? O HIV. O HIV da AIDS. Ele funciona se não for no linfócito, que é uma célula do sangue, não. Vocês estudam lá no primeiro ano, quando vocês estão no tecido sanguíneo, que lá no sangue você tem hemácia e os leucócitos dentro do corpo, beleza? Dentro dos leucócitos você tem um grupo dos granulócitos e agranulócitos. Aí dentro dos agranulócitos você tem um tipo
que é chamado linfócito. Pronto, é esse que o HIV entra. Ele vai entrar em outro tipo de leucócito? Não. Ele vai entrar na hemácia, que é uma célula? Não. Ele só funciona naquela célula. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é porque o vírus é um parasita obrigatório intracelular que ele entra em qualquer célula. Não. Cada vírus vai ter sua célula específica. Por isso que dentro da virologia a gente classifica de forma mais geral que eu tenho vírus de animal, vírus de vegetal e vírus de bactéria, que é o que a gente chama de bacteriófago ou fago. Beleza? Depois eu tenho aqui, fora da célula, eu já disse a vocês que ele é um vírus. E depois eu tenho, apresenta adaptação. Isso é uma das coisas que as pessoas defendem muito, que aí já é o outro lado, que aí é onde eu também gosto, tá? Que eu já podia considerar esse cara um ser vivo, porque é um cara que se adapta. É um vírus que muda. É por isso que tu tem doenças que ainda não tem vacina. Porque quando a gente pensa numa virose assim, mas eu tenho uma virose, que essa virose não tem uma vacina. Porque não adianta, ela muda muito. O vírus ele consegue se adaptar, ele consegue mudar o material genético. Aí tu pode dizer, porque não fizeram a do Covid-19. Não fizeram a do Covid-19 porque os caras estão trabalhando aí, é feito louco, não é assim caldo de cana. Mas o Covid-19 ainda não mudou. Pelo menos não tem nenhum estudo que está dizendo que esse vírus ele mudou. Então, provavelmente, a gente vai ter uma vacina rápido. Beleza? Que é o que está todo mundo na torcida. Pra gente se prevenir, não é para ficar bom. É pra gente não pegar. Lembre que vacina é prevenção. Beleza? Então, o vírus é uma coisa adaptável, ele muda. Tá? Depois, assim, não produz toxina. Olha, vírus não produz nenhuma toxina. André, eu não sei o que é toxina. É substância que não presta, menino. O danado do vírus, ele não produz nenhuma substância que não presta. Mas o vírus faz mal. Beleza, é ele que faz o mal. Veja, ele não vai chegar perto da célula e vai dizer, vou matar essa célula, vou cuspir antes. Eita, morreu. Não tem veneno de vírus. Quando o vírus quer matar uma célula, ele vai lá, entra, se multiplica, estoura a célula e mata a célula. Beleza? Então, o vírus não produz toxina. E outra coisa, eles são os menores agentes microbiológicos. O vírus é menor que uma bactéria. O vírus é menor que uma bactéria. Para vocês terem uma ideia, o T4, que é o fago mais conhecido, que é o vírus que parasita a bactéria, você pode ver que ele é 1/100ª, ele é aproximadamente 1/100ª parte de uma bactéria. Então tem vírus que são muito pequenininhos. Então é por isso que, de maneira geral, a gente diz que o vírus ele é a menor estrutura microbiológica. Beleza? Cuidado com isso, que já apareceu em provas de seriado, naquelas questões de afirmação, de verdadeiro ou falso, dizendo que o vírus é maior e tal. Ele é o menor. Tranquilo? Gostaram dessas características? Ei, tranquilo? Uma coisa que eu preciso que vocês lembrem. Composição do vírus, tá? Aí assim, por favor, Vitor, corta aqui pro quadro. Ó, olhem todo mundo aqui pro quadro. Preste atenção. O vírus é assim. Todo vírus, olha pra mim, viu? Larga o danado do teu caderno. Eu sou mais bonito que ele. Olha pra cá. O estado todo vai olhar pra cá agora. Olha pra mim. O vírus, ele é formado... O vírus, todo vírus é assim. Todo vírus ele vai ser formado de um ácido nucleico. Ó, um ácido nucleico. André, eu não lembro o que é ácido nucleico. Ei, monstro, olha pra cá. É assim, ó. Ou ele vai ter o DNA, ou ele vai ter o RNA. Não pode ter os dois, não. Não pode ter os dois. Ou ele é de DNA, ou ele é de RNA. Mas o professor me deu um livro e no livro estava falando de um vírus que teve os dois. Eu também sei desse livro. Esse vírus era o megacefalovírus, que apareceu uma vez com os dois materiais genéticos, não virou regra, e como não virou regra, você não pode mudar isso aqui. Ou é de DNA, ou é de RNA, beleza? E assim, esse material genético ele vai ser revestido por proteínas. Ele vai ser revestido por proteínas. André, mas essas proteínas têm um nome? Tem. Essas proteínas aqui, elas vão revestir o material genético. Como elas revestem o material genético, o nome desse revestimento, vai ser chamado de capsídeo. O nome desse revestimento é chamado de capsídeo. Então, todo vírus, no mínimo, ele vai ter um ácido nucleico mais o seu capsídeo. O que é o capsídeo? Um revestimento formado por proteínas. Ei, olha pra cá, não acabou não, viu? Presta atenção. Sempre vocês vão ver mais ou menos assim, ó. Eles vão colocar lá uma figurazinha geométrica mais ou menos assim.
Aí vai dizer, olha, esse revestimento aqui é o capsídeo. Isso aqui é o capsídeo. E dentro do capsídeo, presta atenção, dentro do capsídeo, você vai ter exatamente o danado material genético. Aqui. Esse cara aqui, vamos dizer que ele é o ácido nucleico. Ó, ele é o ácido nucleico. Beleza? Então ele vai ter o revestimento e o material genético. Lembrem, material genético pode ser os dois. Ei, pode falar com a televisão agora. Material genético pode ser os dois? Não. Só vai ser quantos? Um. Um é um ou é outro. E assim, viu? Se for DNA, tu diz que o cara é o desoxivírus. Se for RNA, é o ribovírus. Beleza? Ou ele é o desoxivírus, que a gente chama de adenovírus, tá? Que é o danado do DNA. E se ele for o RNA, tu vai dizer que é o ribovírus. Beleza? Uma coisa, esse capsídeo aqui, mais o material genético, se você não quiser falar os dois separados, você vai dizer que a união dos dois é o que nós chamamos de núcleo capsídeo. É o que nós chamamos de núcleo capsídeo. A união dos dois é o que a gente chama de núcleo capsídeo. É a união do capsídeo, ó, mais o danado ácido nucleico. Beleza? Cuidado com isso aí. Aí você vai dizer assim, tá, só outra dica. Eu disse a vocês que esse capsídeo aqui é formado de quê? Ele é formado de quê? De proteínas. As proteínas que formam o capsídeo são chamadas de capsômeros. Ei, as proteínas que formam o capsídeo a gente chama de capsômeros. Beleza? Tranquilo? Aí o que é que acontece? Todo vírus, no mínimo, é isso. Aí você pode dizer assim, tá, mas, por exemplo, o Covid-19 é diferente, né? Ele é um pouquinho diferente como um grupo de outros vírus. Porque tem vírus que não tem só o capsídeo. Tem vírus que tem dois revestimentos. Dois. Vai ser assim, ó. Olha pra cá. O vírus ele vai ter o capsídeo, como todos têm. Ó, tem o capsídeo, como todos têm. Ele vai ter o material genético, como todos têm. Todos. Aí vê o que acontece. Ele vai ter um segundo revestimento. Tá aqui. Esse segundo revestimento, que é mais externo, ó, é o que a gente chama de envelope viral. E esse envelope viral, ele não é só proteico, tá? Esse envelope viral, ele é proteico. Ele é lipoproteico. Então é assim, ó. O danado do envelope viral, ele é um segundo revestimento que alguns vírus apresentam, que a gente vai dizer que é lipoproteico. Aí tu pode estar se perguntando, rapaz, essa coisa de lipoproteico eu já escutei ano passado, lá na minha escola. Eu tenho certeza que o professor já falou isso. Quando falou de membrana plasmática. Quando tu fala de membrana plasmática, lá no primeiro ano, vocês sabem que a composição da membrana é uma composição lipoproteica. Como a composição da membrana é uma composição lipoproteica, então o que que acontece? Ei, esse envelope viral, ele vai ter a mesma composição da membrana da célula hospedeira. Ou seja, esse vírus aqui, quando ele chega na célula específica dele, e quando ele toca na membrana da célula, o que é que vai tocar primeiro? Ora, o que vai tocar primeiro é o envelope. Quando o envelope toca na membrana, como o envelope viral tem a mesma composição da membrana da célula hospedeira, a célula vai pensar que esse envelope viral aqui é um pedaço dela que está solto. A membrana vai pensar, oxe, é um pedaço que está solto. Aí faz assim, ó, pega o envelope do vírus e faz, não, isso é meu. Aí puxa para ela. Quando você tem uma fusão do envelope do vírus com a membrana da célula hospedeira, o que é que vai acontecer? O vírus ele entra com mais facilidade. Aí qual é a diferença desse para esse? O vírus que não tem envelope, tu vai dizer que ele é não envelopado. Não envelopado. Só tem o capsídeo e o material genético. E o vírus que tem o capsídeo e o danado do envelope, tu vai dizer que ele é envelopado. Claro, aí tu pode dizer assim, mas como é que ele arruma o danado do envelope? Olha, essa coisa dele formar esse envelope é formado principalmente quando ele vai sair da célula. Porque assim, eu vou mostrar a vocês que o vírus ele vai se multiplicar dentro da célula. Por isso que ele tem que parasitar a célula. Imagine que a tua célula vai virar um berçário. A tua célula vai virar um berçário. Aí os filhotes vão se multiplicando. E vai se multiplicando. E a célula vai inchando. Vai crescendo. Eu vou falar disso.
Quando a célula estoura, estoura, e os filhos do vírus vão sair de dentro dessa célula, por incrível que pareça, eles levam junto um pedaço da membrana. É uma das formas que eles formam esse envelope viral. Beleza? Então ele vai ter uma estrutura que é exatamente um pedaço do tipo de célula que ele parasita. Por isso que quando ele chega em outra célula, ele entra com mais facilidade. É só tu lembrar que é como se fosse uma fantasia de célula. Tá lá, ele fantasiado de célula. É para se esconder do sistema imunológico, para poder chegar mais rápido, e chegou na célula ele entra. Por exemplo, o Covid-19 é um vírus envelopado. Beleza? É um vírus que vai ter esses dois revestimentozinhos. Tranquilo? E assim, o Covid-19 é um vírus que tem envelope viral e ele é um ribovírus. Ele é um vírus de RNA positivo, tá? Que aí eu vou deixar para os meus amigos professores que um abraço para todos aí. Fiquem em casa, por favor, professores, que a gente precisa de vocês inteiros aí quando essa crise passar. Tranquilo? Estou muito orgulhoso de representar vocês aqui. Espero estar à altura de vocês, porque eu sei que a equipe de biologia da rede ela é ótima, tá? E assim, lá na sala eu tenho certeza que vocês vão ver lá com os meus amigos professores, beleza? Que você vai ter lá, dentro dos ribovírus, dentro dos vírus de RNA, o retrovírus, o vírus de RNA positivo e o vírus de RNA negativo. Aí o danado do Covid-19 é um vírus de RNA positivo. Tranquilo? Beleza? Ei, gostaram dessa composição? Tranquilo? Vitão, corta aqui para a televisão agora. Ó, galera, é o seguinte, depois dessa composição, a gente vai ter a danada da reprodução do vírus. Ou como algumas pessoas gostam de falar, de multiplicação do vírus. Aí é assim, prestem atenção. Quando a gente trabalha com essa coisa de reprodução do vírus ou multiplicação do vírus, basicamente, o vírus ele se multiplica com duas fases. Ele pode apresentar duas fases. Aí vai ser assim, olha para mim. Ó, eu tenho a primeira fase, que é uma fase lisogênica, o nome, viu? Lisogênica. E uma segunda fase, que é chamada de fase lítica. Ou é a fase lisogênica, tranquilo, ou é a fase lítica. Vamos lá. Primeiras coisas. Andrei, é obrigado todo vírus fazer as duas fases? Ei, menino, não. O vírus ele não precisa, na sua multiplicação, realizar as duas fases. Tem vírus que quando entra dentro de uma célula, ele não faz a primeira. Quando ele não faz a primeira, olha para cá, ele não faz a fase lisogênica. Ele só faz a fase lítica. Ele já vai direto para a segunda. Agora, se ele fizer a primeira, a fase lisogênica, é obrigado ele fazer a lítica. Tá? Olha para cá. Se o vírus entrar e ele já realizar a fase lítica, beleza, valeu. Não precisa voltar para a lisogênica. Agora, se começar com a lisogênica, ei menino, tem que terminar com a lítica. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, tá André, beleza, isso aí eu entendi. Mas qual é a diferença de uma para outra? Olha, imaginem que é assim. A fase lisogênica, eita, já voltou aqui, deu um spoiler aqui do... Assim, vê. O lisogênico é assim, preste atenção. A fase lisogênica é quando um vírus, ele entra dentro da célula. Quando ele entra dentro da célula, é como se ele infectasse a célula e a partir do momento que ele infecta a célula, ele vai deixar o seu material genético lá dentro. Beleza? Aí imagina que ele chega assim para a danada da célula. Célula, eu vou deixar aqui meu material genético, mas não se preocupe que isso não vai acontecer nada com você. Você pode viver como se nada tivesse acontecido. Olha, quando um vírus ele faz isso, quando ele pega o seu material genético, joga dentro da célula e esse material genético não altera o metabolismo da célula, ou seja, não altera o trabalho, a célula vai continuar vivendo normalmente. Tu vai dizer que isso aqui é a fase lisogênica. Ei, olha para mim, fase lisogênica não altera o metabolismo da célula. Beleza? Ei, a célula vai morrer? Ainda não. Na fase lisogênica, isso vai acontecer normalmente. Aí tu pode estar se perguntando, poxa, qual é o benefício? Porque o vírus ele já tem a maior dificuldade de chegar numa célula em alguns casos. Qual é o benefício que o vírus vai ter
de chegar numa célula, liberar o seu material genético e não matar logo ela, não começar logo a se multiplicar. Qual é o benefício que ele vai ter de deixar a célula um pouquinho viver como se nada tivesse acontecido? Olha para o quadro. Ó, olha para o quadro. Por favor, Vitor, corta aqui para o quadro. Peraí, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá? Ó, olha para o quadro. Imagine que vai ser assim. Eita, peraí que meu quadro está andando aqui. Pronto. Vixe, Maria, Mara vai me matar quando você sair do fogo. Ui. Ó. É assim, vê. O que é que vai acontecer? Preste atenção. Imagine que eu tenho uma célula assim. Ó, eu tenho essa célula aqui. Beleza? A partir do momento que eu tenho essa célula, imagine que essa célula é uma bactéria, tá? Imagine que é uma bactéria. Aí o vírus, ele chega aqui, ó. Vou fazer o vírus da bactéria. É aquele vírusinho que parece um robô. Ele tem umas fibrazinhas proteicas que parecem um pezinho. Ele monta em cima da bactéria e se abaixa mesmo. Ele faz assim, ó. Se abaixa. Aí ele vai e fura a bactéria. Numa técnica que a gente chama de injeção viral. Que é a mesma coisa que uma injeção. Aí todo o material genético que estava dentro do capsídeo, que a gente chama de cabeça desse vírus, que parece um corpinho, o material genético entra aqui. Quando esse material genético do vírus, ó, aqui é o material genético do vírus. Aqui é o material genético do vírus. Quando esse material genético do vírus entra dentro de uma bactéria, essa bactéria vai ser contaminada. E esse material genético, ele vai se misturar com o material genético da célula, ou seja, da bactéria. Tá aqui. Lembrem que dentro da bactéria, quando o DNA do vírus, o DNA do vírus se mistura com o DNA da bactéria, tu vai dizer que essa partícula aqui, esse DNA misturado, a gente vai chamar de prófago. Aí tu vai dizer assim, ô Andrei, tá acontecendo alguma coisa com a bactéria? Zero. Na célula parece que nada aconteceu. Então é lisogênico lítico. Ei, lisogênico lítico. Isso, lisogênico. Fase lisogênica. Aí vê o que acontece. Qual é o benefício que o vírus teve de deixar o seu material genético aí e dizer assim, não, célula, vai vivendo. O benefício que ela vai ter é que essa bactéria ela vai se multiplicar. Porque lembrem que a bactéria é um ser unicelular. Só tem uma célula. A partir do momento que ela só tem uma célula, para ela aumentar a sua população, ela vai ter que fazer aquele processo de divisão que é chamado de bipartição ou cisparidade, ou divisão binária, ou divisão simples. Beleza? O que é que vai acontecer? Essa bactéria ela vai começar a se dividir de duas em duas. Toda vez que essa bactéria se divide de duas em duas, toda vez que ela se divide em duas, as filhas vão ser cópias da mãe. Ora, se a mãe ela tem um prófago, então as filhas, elas também vão ter seu prófago. Aí tu pode dizer, qual é o benefício que o vírus teve? No começo, tu só tinha quantas células infectadas? Uma. Se tu deixar ela se multiplicar, agora tu vai ter quantas? Pelo menos até aqui, 2. Ou seja, a bactéria, sem saber, ela está multiplicando o material genético do vírus. Esse é o benefício que o vírus vai ter quando o vírus realiza a fase lisogênica. Claro que isso aí vai muito do tipo de vírus. Tem vírus que não faz essa coisa de lisogênico, tá? Já vai direto pro lítico. Mas, olha pra cá. Tranquilo? Beleza? Corta aqui pra tela, por favor, de novo, Vitor. Aí é o seguinte. Quando a gente passa da fase lisogênica, aí vem a danada da fase lítica. A fase lítica, menino, olha pra mim. A fase lítica não é uma nova coisa não, viu? É uma continuação da lisogênica. Se começou com a lisogênica, tem que terminar ali, tá? A gente vai dizer assim, tá? Na lisogênica eu disse a vocês, o vírus contamina a célula, beleza? Mas não toma o metabolismo da célula. Não toma. Quando começa ali, o vírus vai dizer, célula, valeu, isso acabou. Chorou pra tu. Perdeu, Playboy. Ei, perdeu. Quando começa a fase lítica, o que acontece? O material genético do vírus, ele toma o controle do metabolismo celular. O maquinário todo da célula agora vai ser comandado pelo vírus. Para que isso? A única finalidade que o vírus tem de entrar dentro de uma célula é se multiplicar. A única finalidade que um vírus tem de entrar na célula é se reproduzir. Então, na fase lítica, ele começa a tomar o controle da célula. Tome a produzir. Aí vai produzindo.
produzindo. E lembrem, viu? Os filhotes vão ficar dentro da célula. Aí o que acontece? Essa célulazinha, ó, ela vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Chega uma hora que a célula não aguenta mais tanto filhotezinho. Aí, ei, pô! Não tô me assustando não, viu? Ei, pô! Estoura a célula. Quando esses vírus, eles estouram a célula, todos os vírus que estavam dentro vão sair da célula. O problema é que esse estouro, a gente chama de lise celular. E se eu estou estourando uma célula, eu estou matando a célula. E a partir do momento que você mata uma célula do teu corpo, provavelmente o teu corpo vai começar a ter um quadro de sintomas, que são esses sintomas que a gente chama de viroses. Então, os sintomas das viroses nada mais é do que os sintomas de células que estão morrendo pela multiplicação viral que acontece dentro do teu corpo, beleza? Por causa da fase lítica. Então, assim, se a fase lisogênica ele não toma o controle e não mata a célula, olha para mim, a fase lítica, o vírus ele vai tomar o controle e vai matar a célula. Aí tu pode dizer assim, tá, mas tu disseste que tem vírus que ele já entra e faz a lítica. Menino, tem vírus que entra e não quer esperar não. Ele já entra, já toma o controle, já mata e já sai os filhotes para matar mais células. Que é, por exemplo, o que acontece com os vírus do nosso corpo. Com a Covid-19. Tá? Então a Covid-19 ela entra dentro de uma célula, não tem fase lisogênica, já começa a lítica, já começa a multiplicar. Não tem para que esperar uma célula do meu corpo se multiplicar, até porque a maioria das células do corpo da gente sempre vai depender da diferenciação de outra célula. Então não tem para que eu fazer fase lisogênica. Beleza? Então lembrem, olha para mim. Fase lisogênica é a primeira. Só infecta, não toma o controle do metabolismo. Fase lítica é a hora que o vírus toma o controle e essa célula vai morrer. Beleza? Fase lisogênica, agora é a tua vez. Olha para cá. Fase lisogênica. Ei, menino, olha para mim. Fase lisogênica, a célula morre? Não. Fase lisogênica, a célula perde o controle? Não. Fase lítica, a célula perde o controle? Perde. No final da fase lítica, a célula vai morrer? Vai. Como é o nome do processo? Lise celular. É a morte da célula. Tranquilo? Beleza? Cuidado com isso. Se começar com a lisogênica, vai terminar na lítica. Agora, se começar com a lítica, não precisa da lisogênica. Tranquilo? Pelo amor de Deus, lembrem que isso depende do tipo de cada vírus. Isso vai depender do tipo de cada vírus. Tranquilo? Beleza? Com essa parte inicial aí de vírus, a gente tem essa parte agora que é a biologia prática. Vamos fazer uns exercícios, mas assim, antes de a gente começar com esses exercícios, olha, se você teve qualquer dúvida, você manda aí, que daqui a pouco a gente vai interagir aqui. Se não der tempo, você pode mandar para o meu Instagram, tá? Andrei Bio. Bota lá, Andrei Bio, manda lá que eu vou ter o prazer de responder lá todas as dúvidas. E assim, um desafio. Você que está me assistindo agora, tira uma foto aí da tua televisão, do teu celular, tá? Me marca lá, Andrei Bio e marca o EducaPE. Beleza? Eu garanto que eu vou repostar todas as fotos de vocês. Entram lá. E quem quiser mais aulas de vírus, tá? Para ajudar mais ainda, que depois a gente vai continuar isso aqui também, tu pode entrar lá no meu canal, tem um canal no YouTube chamado Biologia com Tubarão. Você que já conhece, valeu, e você que não conhece, vai lá no YouTube, bota Biologia com Tubarão, que eu também vou te ajudar mais, tranquilo? Mas assim, voltando pra cá, Biologia Prática, vê esse tubarãozão aí, tá parecendo eu, ó. Tá dizendo aqui, ó, tá aqui. A gente tem aí, primeira questãozinha, olhem o que é que diz essa questão, se liga, viu, porque olha, todo vestibular vai ter questão de vírus, todo vestibular vai ter questão de vírus. Vamos dizer assim, a palavra da moda é a coisa do vírus, tá? Eu nunca vi uma coisa tão conhecida como vírus. Beleza? É o seguinte, número 1, a história alternativa correta a respeito dos vírus. Beleza? Aí vem, letra A. Apresenta a membrana plasmática. Menino, vírus ele é acelular. Se o vírus é acelular, tem membrana? Se o vírus não tem célula, monstro, ele vai ter membrana? Não, ele não tem membrana. Então, você não marca a letra A. Letra B, vê agora, viu? Sintetizam ácido nucleico e proteínas para sua reprodução. Eles sintetizam? Eles sintetizam? Não. Quem vai sintetizar é o maquinário da célula. Beleza? Cuidado com isso. Lembrem que o vírus, quando ele está fora da célula, ele não faz nada. Cuidado. Apresenta um metabolismo próprio. A primeira coisa que eu disse a vocês, o vírus é um parasita obrigatório intracelular.
Ele é um parasita obrigatório intracelular. Então ele não tem parasita próprio. Ó, não sofrem mutação no seu material genético. Eu acabei de dizer que tem vírus que a gente até discute que ele é servil porque o vírus ele consegue se adaptar, ele consegue mudar o seu material genético. E eu disse aqui também que essa mudança de material genético que vai dificultar a produção de vacinas para algumas doenças. Aí vem a letra E. Possui um único tipo de ácido nucleico que, dependendo do vírus, pode ser DNA ou RNA. Tu lembra do começo da aula? O danado do vírus ele pode ter dois materiais genéticos? Não. Ou ele vai ter DNA ou ele vai ter RNA. Logo, se essa questão fosse a questão da tua prova, tu ia marcar que letra, monstrinho? Que letra? Isso, letra E. Beleza? Tranquilo? Depois aí dessa segunda, depois da primeira, vê a segunda. Olha o que está dizendo assim. Entre as características biológicas citadas a seguir, a única que pode ser encontrada nos vírus é a única que pode ser encontrada nos vírus é bora lá. Letra A. Programa genético específico que permite a reprodução de novos seres do mesmo tipo. Guarda essa letra A. Porque vê, entre as características biológicas citadas a seguir, a única que pode ser encontrada nos vírus é guarda isso aí. Programa genético específico que permite a reprodução de novos seres. Guarda. Letra B. Processo metabólico que requer compostos nitrogenados. O danado do vírus, ele vai ter essa coisa de processo metabólico. O vírus vai ter algum processo dentro dele? Se estiver fora da célula? Não. Pelo amor de Deus, né? Vê. Letra B, não. Letra C. Maquinaria biológica que permite ele utilizar a energia armazenada em sua célula. Ei, monstro, o vírus tem célula? Vírus é acelular. Vírus, ele é acelular. Ele não tem célula, então não pode ser letra C. Letra D. Maquinaria biosintética para a síntese de proteínas. Ei, vírus tem ribossomo? Olha para mim. Larga tudo, olha para cá agora. Vírus tem ribossomo? Ribossomo é aquela organelazinha da célula que produz a proteína. Vírus tem? Não, monstro, ele não tem, porque vírus não tem célula. Se ele não tem célula, ele não tem nada. Então não pode ser a letra D. E letra E. Membrana celular que estabelece um limite e regula as trocas de matéria e energia. Membrana celular? Vírus tem membrana, né? Vírus não tem célula. Então, logo, o gabarito dessa segunda seria gabarito letra A. Programa genético específico. Porque assim, independente do vírus, você discutir se o vírus é ser vivo ou não ser vivo, e que o vírus não tem célula, mas o danado do vírus, ele tem um material genético. Ei, olha para mim, o vírus ele tem um material genético. Se ele tem um material genético, então significa que ele tem uma receita. Imagina que ele é um cozinheiro e tem uma receita. Ele só não tem a cozinha para produzir o que está ali naquela receita, que é o material genético dele. É por isso que ele entra dentro da célula. Imagine que a célula é a cozinha que o vírus precisa. O vírus ele é o cozinheiro, com a receita guardada. Quando ele entra dentro da célula, é uma cozinha toda equipada. Aí no ciclo lítico, que é aquele ciclo que o vírus toma o controle, ele vai dizer, é aqui nessa cozinha que eu mando. Aí ele começa a usar todo o maquinário da cozinha, ou seja, todo o maquinário da célula, seguindo a sua receita, que é o seu material genético específico, tá? Para começar a produzir tudo que ele precisa. Então, essa segunda questão seria gabarito letra A. Beleza? Depois dessa segunda, eu tenho uma terceira questão. A terceira questão é o seguinte. Escuta. O uso de armas biológicas é histórico. Tem sido registrado desde o século XIV. Devido aos avanços da engenharia genética, que poderão produzir supervírus ou manipular micro-organismos. As armas biológicas são uma séria ameaça à paz no século XXI. São critérios obrigatórios para incluir um vírus na categoria de agente de arma biológica, exceto. Veja, eu não quero a característica, é a característica que você não pode usar o vírus como arma biológica. Letra A. Ser altamente contagioso. Verdadeiríssimo. Imaginem o vírus da varíola,
que é uma virose altamente fatal, que já foi a sombra, ó. Eita, saiu aqui, Maria. Deixa eu botar aqui. Rapidinho, viu? Peraí. Pronto, voltando. Falando da varíola. Imagine a varíola. Imagina fazer uma bomba com varíola. A varíola é altamente contagiosa. Altamente contagiosa. E além de ser altamente contagiosa, ela vai, claro, matar muita gente. Então a varíola seria uma ótima arma biológica. Uma ótima. Tá? Letra B. Ser bacteriófago. Eu disse a vocês no começo da aula. O cara que é bacteriófago é um cara que parasita bactéria. O que é que tem parasitar bactéria sem arma biológica? Ui, vou ter medo de um vírus de bactéria. Eu não preciso ter medo de vírus de bactéria. Lembrem que o vírus é específico. Vírus de bactéria só mata a bactéria, então não seria problema nenhum numa arma biológica um ser bacteriófago. Como eu estou pedindo um exceto, guarda a letra B. Letra C. Ter grande capacidade de disseminação. Claro, se um vírus tem muita capacidade de disseminação, seria uma ótima arma biológica. A varíola também se enquadraria aí muito bem, tá? Ter elevado potencial tóxico ou infeccioso. Beleza. O vírus ele é muito infeccioso, tá? Ele é muito infeccioso. Então isso aí também serviria muito bem. Possuir transcriptase reversa, se o ácido nucleico do vírus for RNA. Aí pode dizer assim, possuir transcriptase reversa. Porque se o vírus for de RNA e ele é um retrovírus, ele tem que ter essa enzima chamada transcriptase reversa para poder transformar o RNA em DNA, que é outro assunto, tá? Por exemplo, como HIV, e vai contaminar a pessoa e deixar a pessoa doente. Porque assim, se um retrovírus, que é um vírus de RNA, entrar dentro de uma célula e ele não tiver a enzima transcriptase reversa, ele não funciona. Andrei, por que transcriptase reversa? Porque esse vírus ele vai fazer um processo chamado de transcrição reversa. O que é a transcrição reversa? Lá no dogma central da biologia, lá dos ácidos nucleicos, vocês sabem que é assim. DNA forma RNA, RNA forma proteína. Beleza? Esse vírus ele faz o inverso. Ele entra como RNA e ele volta para DNA. Se ele volta, ele está fazendo uma transcrição reversa. É como se ele estivesse voltando a transcrição. Por isso que a enzima é a transcriptase reversa. Se ele entra na tua célula, ele tem essa enzima e ele é um retrovírus, ele faz isso. Beleza? Então, o gabarito desse aqui, a única alternativa que não se enquadraria numa arma biológica pra gente, é o cara ser bacteriófago, porque vírus de bactéria não faz nada com ninguém. Com isso, valeu pessoas, tranquilo, mas agora é a hora da interação, não saia não, viu? É a hora da interação. Beleza? Então a gente vai ter uma interaçãozinha aí, vão mandando as dúvidas. Lembrem que qualquer coisa também vocês podem mandar no meu Instagram. Mande as fotos, viu? Eu quero ver o interior todo. Alô, Arco Verde, viu? Minha família de lá, Arco Verdense, viu? Pelo amor de Deus, mande foto lá, tem que representar Arco Verde, viu? Um abraço aí pro sertão todo. Eu adoro o interior. Beleza? Eu só tô arretado que a gente falou de vírus agora. Essa bexiga desse vírus acabou com o São João da gente. Existe, meu irmão. Podia ter acabado com o carnaval, né? Mas o São João é... Olha, sei não. Pronto? Pode? Vamos aí para as interações. Boa tarde, me chamo Gabriel e sou do 2º ano do município de Camaragibe. Um abraço para Camaragibe aí, viu, galera todinha. Aula muito boa de biologia. Valeu, Gabriel. Pelo menos foi a tentativa, viu? Apenas uma pergunta. É verdade que atualmente existe citomegalovírus, que são compostos pelas 2 moléculas Gabriel vê só. Foi o que eu falei no começo. Esse chamado citomegalovírus ou megacefalovírus, ele apareceu uma vez, tá? Pelo menos um professor que eu conheço em São Paulo, que trabalha só com vírus, ele até publicou no livro dele, tá? Lá na parte de curiosidades, isso aí foi ele que me disse, que ele já fez uma varredura muito grande na bibliografia e ele não encontrou grupos de vírus, ou melhor, ele não encontrou esse citomegalovírus ou megacefalovírus novamente. Ele defende que isso aí é uma exceção, que isso foi uma exceção, um erro da multiplicação na hora que você foi organizar o vírus. Por isso que não quebrou a regra. Tá? Andrei, mas já apareceu o citomegalovírus? Já apareceu. Mas é uma exceção da regra. Beleza? Não quebra a regra. Todo vírus pode ter ou DNA ou RNA. Tranquilo? Beleza, Gabriel? Abraço. Boa tarde, sou aluna do Erém de Afrânio. Um abraço aí para a cidade de Afrânio. Eu tô vendo que todo dia tem interação aí do pessoal de Afrânio, viu? Parabéns aí para vocês. Um abraço. Gostaria de saber
se o tipo do material genético do coronavírus é RNA ou DNA. Veja, amiguinha, esse danado desse material genético tem que lembrar o seguinte, o coronavírus, ou melhor, o tipo de coronavírus que provoca a Covid-19, porque lembre que o coronavírus que a gente fala vulgarmente não é um vírus, é um grupo. Aí dentro desse grupo você tem um tipo que provoca a Covid-19. É vírus de RNA, tá? Ele é um ribovírus e ele é de RNA positivo. Que aí eu tenho certeza que meu amigo professor, amiga professora da sua sala depois vai retomar isso aí com você e vai explicar qual é a diferença, que a gente não teve tempo aqui de explicar um vírus de RNA positivo, RNA negativo e retrovírus, que ainda deu para falar um pouquinho agora no final, beleza? Mas a Covid-19 é provocada por um vírus de RNA positivo. Tranquilo? Obrigado aí ao pessoal de Afrânio. Ó, sou Fabrício do EREM, presidente Costa e Silva. Xande Alegria. Um abraço aí pra Xande Alegria, conheço, viu? Sua aula é incrível, valeu, velho. Foi a tentativa, viu? Foi a tentativa. Mas é a mesma aula que você tem, a mesma aula incrível que você tem aí na escola com o seu professor, a sua professora de biologia. Tá? Um abraço para os professores de biologia também. Quero saber se é possível um vírus se adaptar a outro tipo de célula para infectá-la. Se não, por qual motivo? Fabrício, é uma ótima pergunta. Veja, o vírus, ele pode se adaptar a outro tipo de célula. Aí pode dizer assim, Andrei, mas por quê? E ainda vou um pouquinho mais além. Ele se adapta de um animal para outro. Por exemplo, o HIV, a principal hipótese do surgimento do HIV é que o HIV é a mutação de um vírus chamado SIV, que é o vírus da imunodeficiência dos símios, ou seja, de primatas. Então, a principal hipótese do aparecimento do HIV é que o danado do HIV, ele foi uma adaptação, ele foi uma mutação de um vírus, de um primata, em que, numa determinada população, o cara fez o consumo, ou ele teve contato com esse vírus, e quando esse vírus SIV entrou no nosso corpo, ele se adaptou para o HIV. Tá? Ele formou o HIV. Então, assim, claro, é muito difícil, Andrei, veja, é muito difícil, mas geralmente essas doenças que estão assombrando a gente aí são adaptações de vírus de outros indivíduos ou até de outros tipos de célula, tá? Por exemplo, a Covid-19, ela foi muito falada, que ela, claro, vocês viram que ela começou lá na China por causa de um ato alimentar que eles têm lá com alguns tipos de animal, tá? Que alguns dizem que é um tatuzinho que tem lá, outros dizem que é um danado morcego, que eles adquiriram desses animaizinhos que eles consomem lá, tá? Por causa de N fatores, que aí o pessoal de geografia pode falar muito melhor do que eu, tá? E esse vírus, ele se adaptou. Tranquilo? Valeu, Fabrício. Ótima pergunta. E a gente tem assim, boa tarde, professor Andrei, meu nome é Eric. Boa tarde, irmão. Eu sou do EREM, Maria de Lourdes, temporal de Cupira. Um abraço pra galera de Cupira, tá? Também conheço, um abraço pra Cupira. É a terra da fábrica Milan de material esportivo, eu me lembro, se eu não me engano é Milan, tá? Gostaria de saber a diferença de DNA e RNA. Meu amigo Eric, é simples, é assim, o danado do DNA é um tipo de ácido nucleico, claro, o RNA é outro tipo de ácido nucleico. Andrei, como é que tu podia me mostrar essa diferença? Rapidinho. O danado do DNA, ele é um material genético que tem duas fitas, tá? Ele tem duas fitas polinucleotídicas, ou seja, com vários nucleotídeos, e dentro da composição do DNA, você tem a timina, que é uma substância. O RNA, ele é formado do DNA, beleza? O RNA, ele é formado do DNA. E o RNA só vai ter uma fita. O RNA só vai ter uma fita e ele não vai ter a timina, vai ter a uracila. Mas, meu amigo Eric, eu convido tu para ficar aqui na aula, porque no começo da aula do terceiro ano eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Aí pode ser que tu pegue, beleza? E pessoal, com isso, eu agradeço muito aí a atenção de vocês aí. Segundos anistas, meu abraço. Eu espero ver vocês aqui nas próximas aulas. Beijo no coração. Valeu!